Cenário de Amanhã tem o patrocínio ouro de Banrisul, Gerdau, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande, patrocínio prata, Grupo SLC, apoio Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Bem-vindos à nossa série de entrevistas do Cenário de Amanhã. Eu sou Daiane Balbinot, jornalista, e nesta rodada vamos explorar as várias facetas da reinvenção do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos, de 2016 a 2026. O projeto Cenário de Amanhã, iniciado em 1986, busca compreender como o Estado, por meio de suas políticas públicas, lideranças, setores produtivos, soluções inovadoras, está construindo os alicerces de um futuro mais resiliente, competitivo e sustentável. Estamos aqui para entender como essa agenda pública dialoga, inspira, convoca empresas, investidores e instituições a participarem ativamente desta reinvenção. E hoje temos a satisfação de receber Fernando Marchetti, CEO da Bettler, empresa referência em fusões e aquisições e em planejamento estratégico financeiro para grandes corporações no mercado da região sul do Brasil. Fernando também é vice-presidente da Federação, onde coordena o núcleo de economia da entidade. É conhecido por suas análises econômicas e projeções. Fernando, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, participando do Cenário de Amanhã. Eu que agradeço a oportunidade, prazer de estar aqui, tá, Dani? Que bom. Antes de mais nada, Fernando, você poderia nos dizer, pelo seu ponto de vista, de que forma esse projeto de discussão sobre a construção de um futuro mais resiliente, sustentável, é importante, é relevante para o nosso Estado? É relevante, e eu diria que é relevante incluir a visão tanto do setor público quanto do setor privado, que é um ponto que vocês têm feito bem, né? É relevante porque, obviamente, o Estado, por suas particularidades, ele se move diferente um pouco do Brasil todo, né? Muita coisa tem acontecido nesses últimos, se fizer uma revisão dos últimos 10 anos, o que foi dito provavelmente e o que aconteceu, a gente vai ter enfrentado questões provavelmente não planejadas, né? Eventos inopinados, né? que afetaram a nossa realidade, e Rio Grande do Sul, pela sua por estar aqui numa região muito específica do país, por ter uma estrutura de formação cultural talvez diferente também no Brasil. Se tem uma expectativa com relação ao crescimento dele, à entrega dele, aos resultados, questões nem sempre sob controle da população ou dos empresários daqui, né, afetam um pouco a realidade Sim. desse Estado, e aí isso constrói visões sobre o futuro que exigem um pouquinho de precaução, exigem traçar cenários que às vezes são alternativos. E acho que, então, essa discussão é muito rica, porque ela faz com que a gente ouça de visões diferentes o que são essas questões mais estruturais, mais pontuais, e também aquilo que, dentro de um desenho, de uma projeção de futuro, precisa se levar em consideração, porque sempre pode acontecer alguma coisa um pouco diferente daquilo que é esperado. Perfeito. É uma ferramenta que a gente vai ter disponível para poder colaborar, fazer esse auxílio. Fernando, vamos aos números agora, que eles são pesadinhos e você, melhor do que ninguém, consegue esclarecer e transformar isso para o nosso ouvinte ou telespectador conseguir entender. Entre 2018 e 2021, o e-commerce no Brasil ele saltou cerca de 4,7% para quase 18% do varejo, um avanço aquele acelerado pela pandemia. Esse salto ele foi um ganho estrutural de eficiência ou um crescimento forçado que pode esconder fragilidades? Um pouco das duas coisas, né? Eu acho que a pandemia forçou a velocidade de utilização dessas ferramentas, né? Então, alguma coisa aconteceu de uma forma um pouco menos planejada, né? Mas, de outro lado, é uma mudança estrutural que acompanha uma mudança do hábito do consumidor, tá? Ela provavelmente pressionaria o varejo, quem chega no consumidor de alguma forma, para que essa oferta acontecesse, né? Talvez foi antecipada, né?
a experiência da exigência da pandemia fez com que muitos achassem que aquilo é possível, né? O consumidor, sob a ótica do consumidor. A entrega acabou sendo inicialmente meio, eu diria, improvisada. Ela vem evoluindo. E nessa evolução, eu diria que alguns ainda improvisam e outros já, de uma forma estruturada, já entregam com muita eficiência. Perfeito. E as vendas online de pequenas empresas cresceram mais de 1.200% entre 2019 e 2024. É possível calcular quantas dessas empresas migraram para o digital por estratégia e quantas apenas por sobrevivência? É muito difícil estimar exatamente esse número, né? A gente não consegue medir exatamente esse número. Mas eu diria que a maior parte do movimento talvez tenha se iniciado por uma questão de sobrevivência. Né? Mas, para muitas, inclusive, a estrutura de custos muda com isso. Né? Em última instância, todo varejista busca também buscar margem. Né? Além de atender melhor o seu consumidor, claro, alcançar o seu consumidor, ter uma margem mais adequada. E o bom uso da ferramenta digital, o bom uso da venda online, ajuda na sua estrutura de custos também. Né? Então, por mais, como eu citei na resposta anterior, existe alguma coisa de improviso na forma como se iniciou, né? Mesmo a empresa mais pequena hoje dispõe de uma tecnologia que é mais acessível e é um mecanismo basicamente sem volta. Né? A forma é como que esse consumidor é abordado, como é que ele vai experimentar a loja eventualmente, que não é só online, algum tipo de produto, que é, por exemplo, a roupa, é difícil de uma venda puramente online, uma questão de prova e tal, né? Então, tem uma experiência aqui conjunta que ainda está sendo experimentada e não é só o pequeno varejista que está vendo isso. Sim. Né? Então, tem um caminho nisso, mas o movimento do pequeno varejista é um movimento estrutural. Né? Eu acho que ele não retrocede nisso, ao contrário. Né? O que melhora é talvez a forma como ele vendeu originalmente no online. E veja, hoje o alcance dessa venda é muito positivo para um pequeno varejista. Né? Se ele fizer um instrumento bom e ele conseguir criar, dependendo qual é o seu produto, claro, uma experiência adequada, ele tem um alcance que antes ele não tinha de forma alguma. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da taxa Selic, que tem preocupado bastante a população brasileira, porque ela saiu de 2% em 2021 para 13,75% em 2023. Não estamos falando de agora ainda. O maior ciclo recente de aperto monetário. Ainda assim, muitas empresas expandiram via crédito caro. Isso foi um erro de leitura do empresariado ou uma subestimação da duração dos juros altos? Eu vou botar, talvez um pouco das duas coisas e mais um terceiro fator aqui, que é a própria atuação do Banco Central na época. Né? Mas primeiro, assim, realmente imaginar que aquele era um patamar de juros adequado para o Brasil, né? Talvez tenha um pouco aí de percepção inadequada de uma parcela, eu acho que pequena do empresariado. Eu acho que uma parcela importante já havia vivido o período da Dilma ali, que foi uma redução, à época, assim, artificial da taxa de juros, porque a inflação ia subindo bastante e o Banco Central da época, o banqueiro central da época, né, ainda o Banco Central não independente, ele atuou reduzindo taxas de juros no momento inadequado para apoiar aí uma retomada de economia. O efeito na economia foi devastador, a maior crise registrada na história do Brasil, ali, né, que é o período de uma pré-impeachment ali, né? De 14 a 16, né, por aí, o período mais grave, que se estendeu até 17, já no início do governo Temer. Mas, então, acho que uma parte importante do empresariado já estava um pouco alerta a essa coisa. Né? E não só isso também, né? Na época, havia programas de governo, via BNDES, com taxas de juros muito baixas, para comprar máquinas, equipamentos, tudo isso, então, para a indústria. Né? Então, muita gente criou plantas inteiras assim, que viraram grandes plantas fantasmas na época da crise, literalmente isso. Né? Plantas que nunca foram operadas sequer, porque o mercado reduziu-se de uma forma muito incrível quando efetivamente as taxas de juros começaram a subir e a economia teve aquela parada brusca ali, né, naquele período.
Hoje, eu acho que estou com uma parcela importante do empresariado, já entende isso, e também, assim, nós mesmos na Federação e outras entidades, né, frequentemente explicamos muito essa relação entre nível de taxa de juros corrente versus a curva de juros futura, que é o que efetivamente o indivíduo vai pagar, né, em termos de juros, se ele tomar um endividamento. Então, acho que já tem um acesso melhor à informação. Mas, sim, acho que ainda uma parte, né, da população, do empresariado se endividou aqui. Mas se a gente pegar dados, inclusive, de onde é que o endividamento aumentou, né, e onde a coisa piorou em termos de endividamento, é muito mais na pessoa física do que na pessoa jurídica. Né? Vendo que aí sim a pessoa física, ela percebe menos isso. Ela achou que era legal comprar uma coisa a prazo, né, por longo prazo, e aí, eventualmente, a taxa de juros não necessariamente era fixa, né? Quando ela viu, ela estava endividada, ou ela comprou alguma coisa, mas ela não tinha poder de compra necessariamente naquele momento, ela caiu no cartão de crédito, assim por diante, que os juros são pós-fixados, né? E ela acabou tendo uma dificuldade para pagar. Então, eu só quero acrescentar o papel do Banco Central da época, né? Teve aí o seu papel, mas naquele momento ele cometeu um erro, eu diria que um erro grave, né? Quando a gente olha para frente, acho que é um ponto importante aqui de reflexão, né? No momento que o banqueiro central dá uma sinalização tão inadequada, ele segurou por muito tempo aquela taxa de juros, nós, a própria Beckler e a Federação, que usa das projeções da Beckler, há muito tempo sinalizava que aquela taxa tinha que subir, que ela estava inadequada para aquele momento do tempo, que ela estava represada por muito tempo. Foi um movimento, entra a pandemia, tem uma preocupação geral, não sabe o que vai acontecer, reduz drasticamente a taxa de juros, né, para dar um fôlego assim, para a economia como um todo, enquanto não se sabe o que vai acontecer. Logo depois, se teve uma noção do que estava parando, já entrou o mundo digital auxiliando as empresas a funcionarem, os negócios a acontecerem, e, claro, alguns serviços, né, ficaram parados, o bar, o restaurante, tá, e outros, porém, andaram. O restaurante também se adaptou à venda online. Mas já se tinha uma percepção de que a economia não ia entrar num desastre total, né? E que a taxa de juros podia ser moderada, né? Ela poderia ter permanecido num patamar um pouco mais elevado e daí ter permanecido no longo prazo por um dígito. Né? A intenção de segurar por muito tempo tão baixa fez com que ela que rapidamente passasse do um dígito, né, e chegasse no patamar que tu citou. Assim. Então, tem um efeito então, reverso. Exatamente. Acho que a política monetária, naquele momento, o papel do Banco Central foi inadequado e tem um efeito colateral até agora. Né? Aí depois teve a troca de governo, que né, ajudou nesse sentido, que é outra questão fiscal que a gente vai explorar depois. E mais de 70% das empresas brasileiras operam com algum nível de endividamento relevante. E no Rio Grande do Sul, com choques adicionais como as enchentes, as perdas no agro, esse quadro é ainda mais grave? É mais grave no Rio Grande do Sul, sem dúvida. O fato da empresa estar endividada, assim, é meio do negócio dela, né? Tem negócio que você tem que comprar à vista, tem empresas que importam hoje em dia, né? Ela tem que comprar, pagar antecipadamente para vender ao longo de um período longo de tempo e ainda, muitas vezes, tem que financiar seu comprador, né? Então, o ciclo financeiro é desafiador para muitas empresas, muitos setores, né? Mas é da sua estrutura de negócio, né? Então, o problema qual é? Quando a empresa, por uma taxa de juros inadequadamente baixa, né? Por uma previsibilidade de venda não realizável, por uma visão de mercado, de potencial, assim, sem levar em consideração o movimento do seu concorrente, as mudanças no hábito do consumidor, as tecnologias que mudam, às vezes até uma regulação que ajusta o setor, claro. Por deixar de levar em consideração algumas coisas estruturais do seu setor, ela dá alguns passos, né, em termos de potencial de crescimento e a resposta em termos de vendas, né, de novos clientes, novos consumidores não acontece. Aí sim ela muda o seu patamar de endividamento. Aí quando entra uma crise, tá, como as pontuais aqui do Rio Grande do Sul ou as questões que a gente citou, tipo uma pandemia que é mais geral, né, ela está já no momento onde ela está com muito pouco ar para respirar. Então, essas companhias acabam sendo levadas. Na verdade, você tem muitas companhias expostas à dívida, mesmo nesse momento, e todas passaram pelo mesmo cenário. Né? Agora, como ela entrou neste ambiente, como ela estava preparada naquele momento, obviamente tem um resultado diferente em termos dela ter conseguido hoje,
né, administrar seu fluxo de caixa, seu endividamento, ela hoje já tem entrado em recuperação judicial. Aqui um parênteses, assim, que claro que na questão, por exemplo, das enchentes, a gente teve questões pontuais. A gente pegou regiões muito afetadas, né? Apesar de que o ambiente de negócio do Estado como um todo foi afetado, né? Mas tem regiões, obviamente, e companhias, obviamente, que foram diretamente afetadas. Essa companhia tinha feito um investimento, ela vai ter que refazer o investimento, né? Ela não, muitas vezes o recurso não volta na mesma instância do que ela perdeu, né? Essa companhia se endivida para voltar a esse patamar de produção anterior. Então, claro, essas vivem uma realidade muito particular. Mas se a gente olhar o mapa onde foi esse tipo de atingimento, né, ele não é tão generalizado no estado do Rio Grande do Sul. Até ele foi menor do que originalmente projetado. Então, o empresariado gaúcho, ele aprendeu com essas lições? Ele conseguiu entender esses fatores? Eu diria que o empresariado, geracionalmente falando, ele já vem aprendendo, não é só por conta destas crises locais agora, né? Como eu citei, né, ele já vem aprendendo pelo menos desde meados de 2000 dos anos 2000 aí, né, de que se tem que ter um cuidado com o nível de endividamento. Tem uma realidade do Brasil que é essa volatilidade de taxas de juros, porque a inflação é uma coisa muito real no ambiente brasileiro, né? A gente tem muitas cadeias de valor aqui, cadeias de fornecimento que são atreladas a movimentos internacionais. Então, tem muitas coisas que afetam essas cadeias de valor. Então, muitos empresários, né, eu diria, sobretudo os maiores, já estão adaptando-se a essas estruturas. Tá? Então, os efeitos locais afetam as particularidades, como a seca, porque a seca afeta a renda do Estado. Fora quem é afetado lá por perder a produção, né, o produtor rural, ela afeta a renda no Estado. Então, ela afeta alguns setores da economia. Né? O setor de máquinas e equipamentos agrícolas tem uma seca lá no oeste do Brasil que nunca tem, né? Então, afeta o setor como um todo, fora a nossa realidade local. Sim, aqui, ainda te interrompendo, e o Rio Grande do Sul sofreu quebras de safra 5 seguidas. Então... Exato. Então, daí, nesse caso, além do produtor em si, né, que entra num nível de endividamento talvez histórico, né, para a nossa realidade, tem uma cadeia inteira que é afetada. Né? Você tem, de novo, a cadeia de máquinas e equipamentos que fornece, você tem o pessoal que transporta, né? Você tem quem fornece para quem transporta, né? A empresa que produz a carroceria ou mesmo a revenda de caminhões. Né? Você tem o setor de serviços como um todo, que tipicamente, inclui-se aqui comércio, tipicamente ele é favorecido quando a renda do agro trafega no Estado. Então, a perda dessa renda trafegando no Estado acaba afetando esses setores como um todo. Então, são setores que até andaram resilientes no Brasil desses últimos anos, mas que afetados, obviamente, por essa sequência de perdas de produção aqui no Estado. Né? Há relatos de aumento de retomada de máquinas e até perdas de terras por produtores por conta da garantia de crédito. Vocês têm esses registros? A gente ouve bastante falar, principalmente a nível de Federação, né, e outros casos também, assim, de algumas famílias, até algumas famílias que o pai da família lá perde a vida, né, por conta disso. Tem casos, alguns no estado citados, né. A gente não conhece a realidade particular desses casos, né? Então, às vezes, é como eu citei a realidade de uma empresa, né? Ela, em algum momento do tempo, ela tomou alguma decisão inadequada, ela já entrou numa determinada crise com muito pouco ar para respirar, né? E aí uma situação que aperta um pouco mais o seu caixa ou dificulta a sua venda faz com que ela tenha dificuldade e ela entre numa recuperação judicial. A gente pode ter, nessas particularidades de produtores aqui, não só o produtor que efetivamente sofreu por perdas constantes de safras, porque dessas 5, nem todas as regiões sofreram da mesma forma. Né? A gente teve uma mais grave ali, 2019, 20, se não me engano, e agora as demais, né, elas foram perdas mais fortes em determinadas regiões, que aí sim foram muito graves em algumas regiões. Né? Então, dependendo onde esse produtor estava, né, ou a família desse produtor estava, o efeito foi maior ou menor. Agora, de novo, se esse produtor já, em determinado momento em que teve safra boa, ele se endividou com muita máquina e equipamento, se esse produtor, em algum momento do tempo, ele arrendou muitas terras, né,
com custo de arrendamento que inviabilizava o seu negócio numa perda de produção. Então, a realidade muito particular de cada um tem que ser avaliada, né? A gente tem muitas diferenças aqui na estrutura de capital desses produtores, mas uma verdade é que com a realidade desses últimos anos, né, e aí eu não incluo a enchente, eu incluo as secas realmente, os produtores estão num nível máximo de endividamento, né? Um nível histórico de endividamento, né? Realmente, a gente precisa de algumas boas safras para que isso se reestruture. Agora, as instituições financeiras, em geral, elas vêm dando esse fôlego, né? A maior parte, por isso que a situação particular de um ou outro produtor tem que ser avaliada, porque a maior parte das instituições financeiras vem prorrogando as operações, vem refinanciando, né? Pelo que a gente acompanha aqui de todos os players do Estado, significativos, né? No mundo do agro. Essa é uma posição que vem acontecendo nos últimos anos, todos eles, né? As cooperativas de crédito, o Banco Estadual, os bancos que atuam aqui, todos eles vêm prorrogando operações, refinanciando. Tá? Eu desconheço o caso onde o banco decide assim, somente acionar garantias e cobrar. Né? A não ser que tenha um caso muito particular. E esse fôlego é importante, né? É muito importante, é essencial. E, de outro lado, o Estado está conseguindo melhorar as suas contas públicas. Mas quais dessas forças hoje reflete melhor a economia gaúcha? Eu faria uma ressalva que é a melhora das condições do Estado. Né? Claro. É melhor, não tem dúvida, porque a situação era tão grave anteriormente que a gente teve uma melhora. Assim, no relativo, né, não há nenhuma dúvida que os últimos 3 governos, eu diria, já Sartori e os 2 do Leite, melhoraram muito a gestão pública. Né? O Leite fez reformas que eram até, eu diria, desafiadoras, né? Para a realidade até cultural do Rio Grande do Sul, né? Porque é um estado bastante polarizado também, ainda tem uma esquerda bastante ativa, então algumas reformas estruturais, administrativa, previdência, foram, né? Fora isso, as privatizações de casos gravíssimos de problema, como era a CE, né? Gravíssimos, assim, porque só lembrando aí para a nossa audiência, né? A CE não pagava imposto algum, né? Devia uma fortuna, não pagava um imposto no Estado, além de serviço ruim. Né? Então, veja só o fato de o novo concessionário pode ainda não melhorar tanto o serviço, mas pelo menos paga seu imposto. Né? Já para fins de Estado, né? Você tem alguém aí que está pagando pelo menos o imposto que deveria ser pago. Né? Então, agora que melhore o serviço também, né? Porque também não é muito difícil melhorar o serviço da CE pública, né? Também não é muito difícil. Mas, de qualquer forma, e assim por diante, né? A Corsã, que não tinha nenhuma visibilidade ou perspectiva de atender os investimentos mínimos em saneamento projetados. Então, aí olhando para frente o Estado, né, são medidas estruturais importantes. Suficientes? Não, porque o nível de endividamento do Estado era bastante grande. Então, aí voltando à questão do Estado, a gente vê hoje, esse ano aqui, 2025, um superávit de 2 bi e pouco, né? Mas, na verdade, porque a gente ainda não paga os juros da dívida por conta da enchente, a gente tem lá o programa de refinanciamento do governo federal. Então, na verdade, o déficit do Estado seria quase 5 bi, né? Então, a gente está enxergando um superávit, mas por conta de não pagamento dessas realidades aí, por questões pontuais. Então, a gente ainda tem uma situação fiscal desafiadora no Estado, né? Mas eu diria que tem muito a ver com a questão federal. Né? Porque também se você é a empresa aqui do Estado, se o produtor aqui do Estado, se quem produz renda aqui no Estado não tem condições de produzir por questões federais, por a Selic, que a gente falou que a gente está falando da Selic, mas não da causa da Selic. Né? Por que a Selic é tão alta no Brasil? Né? Tem causas para essa Selic tão alta no Brasil. E essas causas federais acabam impactando a economia local. Então, a não geração de renda aqui no Estado, de impostos aqui no Estado, também não ajuda a melhorar a situação do Estado em si. Né? E as causas para essa Selic tão alta, quais são as que pesam efetivamente para que as pessoas consigam entender e não ficar se questionando tanto, será que é tão fácil assim baixar a taxa de juros? Perfeito, é um ótimo ponto. Veja, assim, voltando que a gente teve aquela queda muito agressiva da taxa ali por conta da pandemia, e ela demorou para subir no nível adequado, mas o nível adequado talvez fosse 8, que seja. Né? Veja, e a gente hoje está falando de 15, né? 14,75, a gente está falando de uma diferença muito grande entre subir a taxa de 2 e aonde a gente chegou.
Por que a gente chegou nesse patamar? Porque, na verdade, ok, teve um pouco de demora no ajuste da taxa naquele momento, então a demora fez com que tivesse uma pressão inflacionária, eu tive que subir um pouco mais para conseguir fazer a inflação voltar para a sua meta, lá sob controle. Né? Acontece que nisso a gente teve uma troca de governo, e na troca de governo, já na sinalização do governo, a sinalização do governo dado pela equipe de transição já era o seguinte: nós vamos gastar muito, né? Vamos fazer muitas medidas de benefício social, e o dinheiro vai ter que vir de algum lugar, né? O dinheiro só vem do empresariado que produz, né? Ou do funcionário que trabalha. Só tem duas fontes de renda para o Estado aqui. É o salário da gente, né? Que é X% do que a gente recebe, pessoas físicas assalariadas, e o imposto sobre as empresas. Só tem isso, e o governo gasta muito. Quando o governo decide fazer muitas benesses com o dinheiro que é nosso, né? Somos nós mesmos que vamos pagar. Então, na verdade... Esses programas de distribuição de renda? Exatamente, os recordes desses programas, assim, assim. Né? Então, foram recordes em tudo, em Bolsa Família, em aquele BPC. Então, todos esses benefícios que elevaram-se muito nesse período, né? Eles fazem com que tenha um desequilíbrio fiscal muito grande. E toda medida que é planejada, né? Que de alguma forma, insisto, ela não é diretamente... Tem a direta, tipo esses benefícios, o governo pega o seu caixa e gasta. Mas bolsa isso, bolsa aquilo, né? E todas as discussões que ainda não passaram, mas todos os temas de fundo que são desperdícios ou despesas de governo que vão ser pagas com o fiscal do governo. Né? Toda essa sinalização, né, tem um efeito secundário. Quando se discute a escala 6 por 1, né, que é muito indireta, veja bem, é lá na empresa que tem funcionários. Assim, se esquece de dizer o seguinte: se isso prejudicar uma cadeia produtiva, o setor de varejo, né, o setor de construção civil, que é onde essa mão de obra está mais concentrada, nos outros setores já não é 6 por 1. Né? Onde isso acontece, ao causar isso, você prejudica a economia, prejudica setores inteiros, prejudica a geração de renda, prejudica o imposto que é recolhido dessas pessoas e de setores dessa economia. Então, quer dizer, toda a discussão cai no mesmo ponto. Assim, o Estado vai gastar muito e já está absorvendo demais da população. A população não tem mais condições de dar nada para o governo via imposto, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica. Tá? Portanto, a chance de a gente melhorar a questão fiscal e estrutural do Brasil é muito baixa. Então, tudo isso está por trás da Selic nesse patamar. Aquela velha história: se você tem uma pessoa que está totalmente endividada, devendo no cheque especial, já está devendo no cartão de crédito, né? Obviamente, se ele conseguir acesso a crédito, né, ele vai pagar uma taxa muito alta, porque tá claro que ele não consegue mais pagar essas contas. Ele já está devendo no cheque especial há muito tempo, ele já estourou o seu limite de cartão e está lá devendo no rotativo do cartão. É fácil avaliar que essa pessoa não tem mais condições de pagar essa conta. Ela só está postergando, daqui a pouco ela deixa de pagar. O Brasil, quando ele eleva o seu nível de endividamento tal como ele está elevando, ele dá um sinal para quem empresta dinheiro, né, de que ele vai chegar um momento onde estruturalmente ele não consegue mais pagar a conta. Então, na verdade, qualquer emprestador, aí, nós mesmos, através dos nossos pequenos investimentos, os fundos de investimento por aí, que são os que financiam grande parte da dívida do governo, ou qualquer investidor lá de fora, ele exige uma taxa de juros maior, né, ainda assim com os riscos de receber. E, por isso, a Selic tem muita dificuldade de cair com esse nível de endividamento de Brasil, aí, com esse nível de fiscal de Brasil. Então, o problema do empresário com a Selic alta, não é uma inflação que cresce por nada, é o fiscal do governo, que carrega uma pressão sobre essa taxa de juros muito elevada. Fernando, voltando no assunto do Rio Grande do Sul, que ele passou anos sem capacidade de investimento público e só recentemente, né, conseguiu ter algum certo equilíbrio fiscal. Hoje, nós já voltamos a ser competitivos ou ainda estamos naquela espécie de UTI econômica? Olha, assim, eu gostaria de ser otimista como gaúcho e como gaúcho que investe no Rio Grande do Sul. Queremos, né, a realidade. Mas eu acho que a gente ainda está numa UTI econômica, né? O Estado ainda tem um desafio e não é pequeno pela frente. Eu até admito que a gente tem ouvido isso do governador diretamente ou dos seus secretários, e frequentemente eles dizem isso para a gente
não se enganar com o caminho, apesar de ter muita mudança positiva, tudo isso. Mas eu acho que a gente ainda tem uma tarefa importante pela frente e, sobretudo, para que a gente possa voltar a atrair investimentos aqui, tem uma parte de investimentos próprios de Estado, né, que o Estado tem muita dificuldade de fazer. Então, o caminho, que é o que tem sido percorrido e que eu considero adequado, que é o de concessões, privatizações, é o que pode permitir que a gente venha a vivenciar aí uma retomada de investimento nos estados. A gente tem regiões, quem viaja pelo estado sabe, tem regiões que é incrivelmente difícil se acessar, né? São horas e horas dirigindo numa pista simples, com uma série de caminhões que estão lá transportando, né, produção agrícola, em polos que seriam relevantes, assim, em regiões diferentes do estado, e você viaja para outros estados, você já vê que esse avanço já ocorreu, ou está ocorrendo numa velocidade maior que a nossa. Santa Catarina, Paraná, muito à frente, né? E criou-se, sim, esses polos, administrou bem a parte de rodovias, os polos são bem desenvolvidos por ter esse acesso, então os investimentos são direcionados a regiões diferentes por conta dessa infraestrutura possível, né? Coisa que o Rio Grande do Sul ainda não consegue vislumbrar. Então, eu acho que tem uma melhora, sim, né? De novo, insisto, acho que pelos 3 últimos governos, mas acho que tem um desafio importante ainda de médio e longo prazo para o Estado, sobretudo calcado nessa questão de infraestrutura geral, assim, mas também infraestrutura de transporte, sem dúvida, muito essencial. Você consegue visualizar um produto competitivo que sirva para atrair empresas e ajudar ainda nessa construção do Estado, ou ainda não existe? Eu acho que existe o governo, o Estado do Rio Grande do Sul ainda tem uma qualidade de formação de mão de obra que é diferenciada, né? E ele continua formando bem essa mão de obra, apesar de talvez em patamares não tão bons como em termos relativos a outros estados como foi no passado. Ainda forma, mas acho que hoje outros estados competem bem e o Rio Grande do Sul foi talvez um grande protagonista ou teve um grande destaque ao longo do tempo. Hoje talvez ele tenha competidores importantes a nível de Brasil também nessa formação, mas ele ainda forma, né? Ele tem polos muito característicos, então nesses polos ele é muito dominante, então eu acho que o Rio Grande do Sul ainda consegue atrair por conta desses polos, mas a infraestrutura é muito necessária, né? Para que o produto consiga ser entregue, né? Você tem a mão de obra, você tem polos de destaque, você tem uma formação adequada, você tem que ter uma infraestrutura mínima, e essa infraestrutura não é só daí estradas, não, você tem que ter energia que funcione, você tem que ter água e saneamento, você tem que ter um potencial de expansão de regiões que já são fortes, mas que eles desenvolvam, né, suas localidades e negócios naquela região para que a renda seja um pouco espalhada, tá? Senão você tem polos de migração dentro do estado de pessoas, que também não é tão interessante. Interessante é que a gente consiga manter esses polos fortes, né? E, sem dúvida, aí a infraestrutura de rodovias, hidrovias, ferrovias, que o estado não tem ferrovia, é uma vergonha, né? Que a gente voltasse agora, vence a concessão, que se tem uma concessão mais bem feita, aqui com exigências claras, assim, quanto às implementações, né? É interessante que a gente já não tinha rodovia, já não tinha ferrovia, e o que se tem hoje chega a ser engraçado, assim. Se perdeu muito o que já se tinha, e o que se tem, o trenzinho tem que andar a 12 km por hora, né? É uma vergonha, né? É um negócio literalmente vergonhoso. Então, Rio Grande do Sul, ele não consegue ser visto como uma oportunidade? Eu diria que ainda tem muita dificuldade quando a gente olha nossos países relativos aqui, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, que estão do lado, né? Hoje oferece condições melhores que a nossa, né? Então, é uma disputa difícil. Eu acho que ainda a maior parte dos negócios que tem vindo para cá tem vindo por conta desses polos regionais, que tem mão de obra muito bem preparada, tem uma formação educacional interessante e que consegue manter ali a população na região, né? Então, é o que explica um pouco, fora o reinvestimento de gaúchos, né? Então, acho que tem um desafio aí importante quando comparado a esses 2 estados aqui próximos da gente, né? Então, falando de outras regiões do Brasil. Então, ele ainda carrega essa imagem de estado de risco?
Eu diria que assim, pelo nível de endividamento, ele não fez esse tema de casa estrutural aí, e a gente teve gestões muito ruins aqui no Estado, né, que se descuidaram total desse tema que é o mais de longo prazo. É sempre desgastante você fazer reformas ou atacar questões que vão trazer algum efeito muito lá na frente para o governante. É compreensível, né, mas para nós, para a população em si, é terrível. Por isso que eu acho também o papel aí do empresariado, de quem está envolvido, é de alguma forma influenciar quem são os nossos líderes políticos, para que a gente tenha a condição de ter gente que enxergue um pouco mais estruturalmente o Estado. O desafio dele não é pequeno, tem um outro fator relevante aqui nessa questão estrutural, que é a perda de população em si. Né? A gente chegou no pico pelas estimativas, não só nossas, mas de algumas outras casas também, né? IBGE, a gente chegou no pico em 2026 de população, a gente tende a perder população. Né? E isso que já tem um número X aí de imigrantes aqui, mas a gente está trazendo um imigrante que, respeitosamente, ele é uma mão de obra barata para o Estado. Né? Então, não é esse que faz a diferença. Né? Talvez o Estado ele se torne atrativo quando ele trouxer o imigrante intelectual, aquele que traz cultura, ele vem com uma empresa. Né? A gente tem uma particularidade agora, veja o caso da CMPC, né? E o investimento que não se consegue fazer aqui no Estado, né? Inacreditavelmente falando. Por questões né? ambientais, por questões burocráticas, ideológicas. de licenciamento. Eu diria que pode ser tudo isso, mas, na verdade, eu resumiria numa grande questão ideológica. Acho que todas as outras questões foram superadas. É uma questão ideológica de poucas pessoas, mas com muita força, que conseguem tratar. Mas meu ponto não era nem falar disso, que eu acho que está bem batido esse tema já, mas falar o seguinte: junto com isso, estão vindo profissionais para cá. Estão vindo equipes para cá, né? Pessoas da matriz para cá. É esse nível de imigrantes que a gente precisa trazer. Esse pessoal vem com suas famílias, eles vêm são altos executivos, né? São altos executivos que vêm trazer cultura, vêm trazer conhecimento, vêm com suas famílias, vêm com renda, né? Vêm trazer gente para morar aqui. É isso que a gente tem que trazer. Não, com todo o respeito, de novo, não só o haitiano que vem ali ser mão de obra para um frigorífico, né? Porque é mais barato que um profissional brasileiro. Vamos avaliar um pouquinho essa disputa por investimentos privados com Santa Catarina e Paraná nessa última década. O Rio Grande do Sul, ele tem aprendido com os exemplos recentes ou ele só vai enfrentando os concorrentes da forma que dá? Eu acho que até pouco tempo, há muito dessa atração de investimento ocorria pela questão fiscal. Né? E está claro que isso vai acabar agora, né, pela reforma, né, a reforma tem vários desafios pela frente, até de compreensão, né, para todos os empresários, para a população. É muito interessante que a gente está passando por uma reforma importantíssima e pouca gente entende claramente os efeitos nos seus negócios ainda. Né? Então, todo mundo está tateando nisso, é impressionante. Mas um ponto que talvez saia do radar é exatamente o uso, né, somente do incentivo fiscal para atrair o investimento. Então, volte-se aos pontos que eu citava anteriormente. O que vai atrair o investimento? Né? É você dar uma condição adequada de infraestrutura. Uma grande empresa ir para lá, você tem que ter um ambiente de negócios adequado. Então, quer dizer, os alvarás, as licenças, o bombeiro, você tem que ter lá uma mão de obra, você tem que ter energia, água, você tem as coisas estruturais básicas, a estrada, né? Uma ferrovia, dependendo do tipo de negócio, para escoar, as coisas estruturais. E aí, no relativo hoje, né, a gente, os outros dois estados também, né, nesse aspecto, eles têm seus desafios também, nessas questões burocráticas que envolvem as questões de empresariais. Mas estão avançados com relação ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é uma das piores posições do Brasil, né? Nesse ranking, né? de capacidade competitiva empresarial. O Estado não consegue agir como um facilitador. Exatamente. E aí tem várias razões. Eu diria que a maior delas, certamente, é ter muita ideologia ainda no meio desses mundos. Né? E o caso da CMPC mostra bem claramente isso. Né? Mas além dessa particularidade,
eu acho que, de fato, a gente tem que dispor da infraestrutura. E os outros estados estão à frente. Tem feito um trabalho à frente do nosso. Você tem lá a metade das estradas do Paraná e quase isso de Santa Catarina já são duplicadas, já estão sob concessão, são estradas boas, né? Enquanto aqui é 30%. Né? Então, a gente está com 20% a menos, né? do que eles neste item. Né? Fora, Santa Catarina tem muitos portos, né? Tem uma outra capacidade. O Paraná desenvolveu bons polos por conta até das questões de infraestrutura rodoviária. Então, a gente tem ainda uma concentração aqui numa região, no que se refere ao Rio Grande do Sul, e uns desafios muito grandes lá para dentro do estado, né? Muito grandes mesmo. Talvez a 386, né, dentro da velocidade de implementação da duplicação, melhore um pouco esse eixo, mas ainda assim fica longe de alguns polos. Né? Você vê, para chegar lá em Santa Rosa, é um desafio de 8 horas dirigindo o carro, assim, né? E com um monte de caminhão na estrada, e fora... Até que as estradas estão melhorzinhas, mas assim, ainda tem o problema de volta e meia, a estrada está com muito problema na própria estrada simples, né? Que o caminhão tem que passar de um buraco e passar em cima de você, né? Então, quer dizer, é um desafio muito grande o estado do Rio Grande do Sul para negócio. Então, veja, aí tem um ponto que eu acho que, competitivamente falando, o que difere é o profissional, né? É a formação de pessoas, que eu acho que aí sim o Rio Grande do Sul ainda tem um profissional, um executivo, um empresário bem preparado, na média de forma bons funcionários. Isso a gente vê. A gente trabalha nos outros estados também, a Bettler, né, como empresa. Acho que aí ainda o Rio Grande do Sul dispõe disso. Ele não pode perder isso. Isso ainda é um destaque dele. Eu diria que a formação técnica, a capacidade do empresariado aqui, ela aí pela história, né? Ela a indústria é mais consolidada aqui, os negócios são mais consolidados aqui, as empresas têm mais histórico e tempo, né, de formação, assim, em grandes empresas aqui. Isso externaliza um pouco na região. Agora, isso se perde com o tempo se não se fizer um trabalho. Né? Tem uma vasta produção acadêmica, principalmente de ciclos econômicos, tomadas de decisão sobre incertezas e modelos de previsão. E quanto esses modelos realmente sustentam quando confrontados com choques reais, como foi a pandemia, como foram as enchentes, e agora a gente tem riscos climáticos assim extremos, que fica todo mundo ainda com a previsibilidade. Será que vai acontecer novamente? Como é que lidar com isso? Eu acho que é um ponto que tu falaste, não só aqui, mas acho que, mundialmente falando, os modelos de previsibilidade, de crescimento econômico, de economia, né, de comportamento de setores, eles vêm evoluindo, né? Porque também a tecnologia permite, você joga mais dados, você confronta os dados, você testa hipóteses com mais rapidez, você estressa cenários assim, com mais facilidade, né? Você faz backtest, que a gente chama assim, olhando o passado, fazendo modelos novos, assim, enxergando como ele se comportaria, né? Se eu jogasse os dados do que aconteceu de verdade para ver o comportamento, né? E eu te diria, até porque uma prática que a própria Bettler tem assim, nos seus modelos, né, que cada vez mais são imputadas variáveis que são de não controle. Né? Quer dizer, você sempre tem um cenário no qual acontece alguma coisa que prejudica o seu negócio de tal forma que ele tira parte importante do seu resultado. Né? Esse exercício, né, essa testagem, né, essa modelagem, ela é testada em níveis diferentes. Qual é o nível de perda, qual é o impacto, o que poderia acontecer? Eu não sei o evento, eu não sei se é uma enchente, eu não sei se é uma seca, eu não sei se é uma pandemia, ou uma guerra, ou uma quebra numa cadeia de fornecimento, né? Mas que ela prejudica X%, Y%, Z% do seu negócio, da sua venda, da sua produção, da sua estrutura de custos. Né? Porque, veja, por exemplo, o setor hoje aeronáutico com a elevação do preço é um problema na estrutura de custos. Né? Ela tem o mercado, ela tem o fornecimento, ela pode ter uma outra rota fechada, mas é um problema na estrutura de custos. Já tem outros lugares onde você não recebe a peça, não recebe alguma coisa chave do seu mecanismo de produção. Ou você pode ter uma perda de clientes por uma questão, como foi, por exemplo, o setor de serviços na época da pandemia. Não. Você pode ter realidades assim. Então, os modelos testam isso até qual é o impacto
que ainda manteria a sustentabilidade da minha empresa. Então, como eu me protejo, dado que, para alguns casos, esse impacto no seu negócio, 20% de impacto, hipoteticamente, inviabilizaria o negócio, em outros casos eu conseguiria segurar 60% de impacto, né? Porque depende da estrutura, maturidade, estrutura de capital, como está o endividamento, quanto exposto ele está, né? Para sustentar, para o negócio permanecer vivo, né? Então, essa realidade ajuda as empresas, e isso a gente faz com os nossos clientes, imagino que a maior parte dos modelos responde para os seus, né? Mas eu acho que a nível de setor público esse exercício não é feito adequadamente. Né? Acho que ainda não é feito adequadamente, pelo menos eu desconheço que seja feito. Talvez na academia seja feito algum exercício a nível acadêmico, alguém fazendo uma tese de doutorado, mas aí sim eu acho que é pouco aplicável. Aí realmente o Estado se endivida simplesmente e vai depois vai cobrar a conta da população, como é o único jeito que ele arruma renda, aumentando o imposto de alguma forma. Olhando no setor privado, essas análises e relatórios da Bettler, como você falava, essas metodologias foram aplicadas e tem casos concretos que você possa mencionar, dar exemplos para a gente conseguir... Eu não posso dar nomes, mas assim, eles são utilizados já há bastante tempo, porque veja só, a questão pandemia, ela foi um caso muito fora do que a gente chama assim do previsível numa medida de probabilidade, né? Seria um evento de cauda, como a gente chama, né? Então, neste caso, especificamente, eu te diria que talvez os modelos utilizados anteriormente não consideravam eventos tão graves assim, né? De novo, só ressalto que muitas empresas, com ajuste de tecnologias, formato de trabalho, tudo isso, elas conseguiram operar perto de um grau ok, né? Talvez não na normalidade, mas um grau ok de geração de resultados, assim, nos diversos setores. Teve uma adaptação, sim, né? E teve essa exigência de adaptação, de adaptabilidade do negócio, talvez também fosse uma variável que até então não era considerada. Quanto o negócio se adapta a uma outra realidade, né? E muitos negócios se adaptaram a outra realidade e entregaram parte do resultado sem que a gente visse. Aliás, serve como exemplo aqui o estado do Rio Grande do Sul. Quando teve a enchente aqui, a gente fez um cenário onde a gente usou esses modelos, né, para projetar como se comportaria a economia do estado do Rio Grande do Sul, como ela se recuperaria. E a gente até apontou que ele cresceria, né, não na mesma velocidade do anteriormente projetado. E veja o que acontece. O estado teve uma safra boa naquele ano. Então, ele teve um crescimento que era o que a gente tinha projetado pré-enchente. Ela não aconteceu a queda que a gente projetou, porque alguns setores foram prejudicados. Obviamente que naquele setor houve aquela queda, mas olhando a economia como um todo, o Estado entregou a economia que nós tínhamos projetado, o crescimento da economia que nós tínhamos projetado pré-enchente. Por quê? Porque a safra foi excepcionalmente maior naquele ano. Então, veja, os modelos, eles pegam essas particularidades, ela não identifica que foi isso ou aquilo, né? Mas ele enxerga como é que tu consegue ter um colchão de flutuação para um evento qualquer, né? E esse evento qualquer é desconhecido, mas que impacta em X, Y, Z, assim, o negócio. Então, veja, esse é, por exemplo, um caso de um modelo que a gente projetou e que, na verdade, a entrega da economia como um todo foi basicamente a projetada originalmente por conta da safra que foi mais elevada, né? Mostrou uma certa adaptabilidade da economia aqui. E refletiu a importância do agro para a economia do Rio Grande do Sul. Mas o inverso a gente faz todo ano, basicamente. Toda vez que a gente projeta os setores do Estado, né, e a economia do Estado, a gente faz um exercício ali de variabilidade na questão agro. Porque tendo em vista que o agro é muito forte na resposta à economia do Estado, ela diretamente é forte, indiretamente via serviço, comércio, pela renda que gera. Sempre que a gente projeta a economia do Estado, a gente faz isso sempre ali por outubro, novembro do ano anterior, projetando o próximo, então a gente vai passar no meio por uma variável desconhecida, que é a safra de verão, né? A gente tem ali sempre uma flutuação dada a uma estimativa. Claro que a gente está considerando o que são as projeções de chuva, de eventos climáticos, as projeções. Elas pouco explicam efetivamente realidades muito microlocais, né? Mas dão um contexto mais ou menos do Estado. Esse ano a gente usou esse modelo, por exemplo, que foi bastante certo, né? Bastante próximo da realidade, de produção de grãos no Estado. Fernando, muito obrigada pela sua entrevista no Cenário de Amanhã, sua colaboração. Uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado, um prazer muito grande.
A intenção, gente, é poder refletir sobre os desafios e engajar nas oportunidades. Essas entrevistas dos cenários de amanhã terão um papel fundamental na construção do documento Rio Grande, a reinvenção do futuro, que reunirá os conteúdos desse projeto em formatos impresso e digital, com análises, dados oficiais e insights. Então, até a próxima!